Hoje vamos conhecer uma história emocionante de uma família que passou por bastante. É a história da Cristiana e das suas filhas, portanto Clara e Francisca. Quero-vos dizer que com amor tudo se consegue e com esperança também. Vamos conhecer a história desta linda família. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Obrigada. Por aceitares este convite. É uma honra ter-te aqui para poderes falar na primeira pessoa daquilo que te aconteceu, a ti, às tuas filhas, à tua família, digamos assim. Conhecemos-nos já numa fase em que tanto a Clara como a Francisca, como a Leonor, estavam nos cuidados intermédios do Hospital São João. E criamos logo uma empatia, começamos a falar. Verdade. Talvez seja por sentirmos um bocadinho as dores e partilharmos um bocadinho isso uma com a outra, porque só quem passa por lá é que percebe... Só quem lá está, só quem vive aquilo isso. É que entende, não é? É que entende o quão complicado, o quão intenso é viver a jornada da prematuridade em circunstâncias como tanto tu como nós vivemos lá. Quem acompanha a tua página, portanto a Mummy's Twins Lifestyle, é deliciosa, portanto conseguimos ver conteúdos vossos maravilhosos. E diz-nos uma coisa, o que é que sentiram quando souberam que ia ser pais? Olha, antes de mais agradeço o convite, eu é que fico muito contente, fico mesmo feliz, porque lá está, como estavas a dizer, conhecemos num sítio especial, tivemos ali um bocadinho de, como se dizer, aquela química, aquele olhar, aquela coisa da maternidade, aquela empatia. E então fiquei muito feliz por me teres contado, por me teres convidado e pronto, e espero estar aqui à altura e estou aqui para precisares também. Entretanto, o que é que eu senti? É assim, nós já queríamos ser pais, estávamos a tentar, não é, engravidar, já levava ali alguns meses. Quando efetivamente descobri, eu achava que não estava grávida, achava que era só um enjoo porque sim, ou porque pronto, às vezes tenho aqui algumas questões da parte do estômago, e então dizia ao meu marido, não é nada, não deve ser. Entretanto, quando fiz o teste e deixei-o lá no quarto de banho, disse, daqui a bocado vem-me ver. E quando olho para ele e eu penso, agora é mesmo a sério, foi mesmo assim aquele choque, porque não estava mesmo a contar, para mim não era, e foi mesmo tipo, e agora é verdade. Então preparei ali um bocadinho todo um enredo para fazer uma surpresa ao pai, mas ficámos, e ele também ficou em êxtase. Ficámos mesmo muito felizes. Mas era o primeiro teste que vocês tinham? Não, era, olha, eu acho que era o segundo ou terceiro. Ok, por isso é que mas não estavas... Sim, porque assim, já ia fazer quase um ano. Por isso, não tinha querias criar muitas expectativas à volta. Ele estava um bocadinho mais ansioso do que eu. Eu dizia, quando tiver que ser, será. Porque eu também não tinha aquela pressa, aliás, eu nunca tive pressa para ser mãe. Ele tinha muito mais pressa para ser pai e eu tive sempre ali a protelar. Portanto, ok, não deve ser, vamos ver, temos tempo. Mas era. Mas não veio só um, veio dois. Não. O pai sempre teve esse feeling que eram dois? É assim, ele sempre disse, mas não foi desde que nós pensámos em engravidar ou desde que eu estava... Não, ele sempre disse há anos que um dia quando tivéssemos filhos iam ser gêmeos, portanto, como ele disse, já não acreditou quem não quis. Certo. Ele sempre disse, vão ser gêmeos, eu dizia, mas por carga d'água vão ser gêmeos, eu não tenho gêmeos na família, não vou ser nada gêmeos, vai ser um de cada vez. E pronto, entretanto, na primeira ecografia só estava lá um, que era a Clara. Eu disse, estás a ver? Não vão ser gêmeos, porque é só um. E ele pensou, pronto. Mas ele continuou a achar que iam ser gêmeos. Eu fiquei feliz, meio feliz. Fiquei contente, ok, aconteceu, ótimo, estava tudo bem, pronto, mas eu sempre estava com aquela força, com aquela energia e o pressentimento que eu sempre disse que iam ser gêmeos. Passadas 2 semanas, porque eu era seguida 15 em 15 dias no público e no privado, pronto, fomos fazer outra ecografia e quando a médica vira assim o ecrã e ficou assim com uma cara do género de assustada, mas não de algo mau, mas foi tipo, isto não estava aqui, eu olho para lá e digo, doutora, isso que eu estou a ver aí por acaso é aquilo que eu estou a achar que é? E ela,
Mas não estava aqui. Olha, ele saiu, ele entrou. Eu sou doutora, não se assuste, é que ele está tão feliz, porque a história é esta. Ok. Ela, bem, o que é que o pai diz que é? Se diz que é meninas, eu já nem quero saber da ecografia, porque vão ser realmente 2 meninas. Pronto. Foi isto. E ele então depois aí já pôde dizer, eu bem disse que iam ser, porque depois gozaram com ele, não é? Claro. Então iam ser 2, só foi um. Ele, eu não disse que iam ser gêmeos, o que é que eu disse que ia fazer? E tinha sempre razão. É verdade, mais uma vez tinha razão. Sim. E a nível de, portanto, do desconforto que tu tinhas, no início tiveste logo muitos enjoos, muita azia. Como é que foi lidar com esses sentimentos de azia e enjoo durante a gravidez? Ele dizia que eu estava grávida precisamente por causa disso, porque eu não soube de enjoar assim o cheiro ou algo do género, e então andava assim um bocado mais sensível. E mesmo no escritório, quando eu estava a trabalhar, costumava beber chá, e houve uma altura que disse a minha colega disse, isto está com um cheiro esquisito. Ela disse, não, está bem. Eu disse, olha, mas cheira o meu chá, está esquisito. Eu fiquei mesmo super enjoada. E ele então foi a partir daí que começou a dizer, não, tu andas um bocado estranha, tu andas com enjoos ao cheiro, enjoo à comida. Eu disse, isso não é. E então, como eu estava sempre enjoada, a parte do cheiro, até alguma comida assim diferente, e ele achava que efetivamente eu estava grávida. Entretanto, quando descobrimos que sim, começou a piorar ali os primeiros, sei lá, talvez até ao 4º mês, 5º mês, andava mesmo constantemente cheia de azia, eu estava sempre com a boca super amarga, nada me sabia bem, a comida, eu comia... Por comer, tudo me sabia como se tivesse estragado completamente. Então foi assim um bocadinho chato, porque depois andava sempre assim nesse estado, e era mais até à noite, antes de me deitar, tinha sempre vómitos, então não tinha às vezes praticamente nada para vomitar, certo. Mas estava sempre assim com vómitos. E depois também chegámos à conclusão que poderia ser a medicação, o ácido fólico, aquelas coisas todas que eu estava a tomar, porque alguns tinham lactose e havia um que também tinha frutose, e como eu sou intolerante à frutose e à lactose, certo, podia-te dar esse mal-estar que te estava mudei a medicação. criar. Ajudou qualquer coisita, mas por acaso essa parte foi um bocadinho incomodativa, confesso. Falaste ali 4, 5 meses, portanto, mais um bocadinho à frente, começaste a sentir, portanto, o teu corpo mais inchado, as mãos, os pés, o teu corpo em si, digamos assim, mais inchado que o normal. Sim. Não quiseste logo, portanto, quem lê a tua página consegue perceber que não ligaste logo a essas situações, porque os médicos diziam que, portanto, que era normal isso acontecer, porque também estávamos numa fase ali, portanto, do verão, pleno verão. Como é que lidaste com essa situação quando eles diziam que era normal? E a única pessoa, mais uma vez, que achou que não era normal era o teu marido. Foi mais ou menos a meados de maio. Eu comecei a ficar com as mãos um bocadinho mais inchadas e os pés. E depois começou a lastrar também, mais ou menos até meio da perna. E depois já estava a usar meias também de compressão, mas era um bocadinho até difícil de as calçar. Ele dizia assim, inchaço é um bocado estranho. E eu chegava ao fim do dia, punha pernas ao alto, pés em água fria, ia fazer caminhadas, e o inchaço realmente não desaparecia de forma alguma. Ele disse, não é normal, está um inchaço esquisito, porque era aquele inchaço que, por exemplo, carregavas, punhas o teu dedo e ficava lá o dedo marcado, ficava lá o buraquito. Certo. E então, pronto, lá está, estava a ser seguida, eu tinha feito análise há pouco tempo, eu fui ao médico e comentei isso, é gemelar, é verão, é normal inchar, disse, pronto, tudo bem. Certo. Os exames estavam sempre todos bem, não tinha nenhum problema de saúde. Exercício físico, entretanto, depois deixei de fazer, mas antes eu também fazia, porque eu dava aulas de cycling, sou instrutora de cycling, portanto não havia nada ali por onde pegar nem por onde desconfiar. Então eu dizia, não, isto é normal, não te preocupes que isto... Portanto, tu não ligaste muito a essa situação, porque questionaste e os médicos tentaram tranquilizar, mas mais uma vez o teu marido achou por bem procurar ajuda. Sim, porque houve uma altura que, por acaso, foi engraçado, porque eu quis preparar a minha mala cedo. E nesse dia tinha acabado de preparar a minha mala, ele dizia, mas para que queres preparar a tua mala tão cedo? Já fica.
Delas tem um bocadinho mais tempo, mas a minha eu quero que já fique tudo organizado. Então tinha andado a organizar também o quarto delas, com os bodies, as roupinhas todas, e até eu lembro de mandar-lhe uma fotografia, estava com as pernas e os pés já num estado caótico, e nesse dia à noite, por volta das 11 da noite, sentei-me no sofá e digo-lhe assim, olha, tenho aqui uma manchinha no braço, uma manchinha, e se passasse o dedo tinha um caroçito, só tinha ali um altinho. Só olha, bati com o braço em algum lado, porque eu sou aquele género que toca e vou ficar com uma marca. Fica logo. E ela passou assim a mão e disse, mas tens aí um carocinho. Eu disse, sei lá, bati com o braço. É melhor ir ver. E eu disse, não vou agora ao hospital por causa de uma nódoa negra, pelo amor de Deus. Mas esse caroço que está aí não é normal. E eu disse, não vou, é melhor ir. E eu só lhe respondi, ok, chefe, vou trocar de roupa. Mas eu vou levar aquilo na desportiva, tipo, eu vou e venho. Certo. Saí, disse adeus aos meus gatinhos, que já voltavam. Só olha, eu vou ali, mais à volta, que foi o que eu lhes disse. E pronto, e o pai tinha razão. Mais uma vez. Eu não tinha nenhum sintoma. Certo. Tirando o inchaço, eu não tinha mais nenhum sintoma. Porque a questão era mesmo a visão, dores de cabeça, nada. Não tinha nenhum sintoma. E como é que foi, não tendo mais nenhum sintoma, dizer-te nesse dia que já não vinhas para casa? É assim, esta gravidez foi feita por fases, por desafios emocionais. Isto foi aparecendo. E esse foi o primeiro. Foi o primeiro choque. Não é? Porque eu cheguei ao hospital convicta que ia fazer análise e vinha embora, não é? Foi isso que até a enfermeira disse ao pai, aguarda-me, escusa de entrar, que ela só vai fazer análise e já volta. E quando a máquina dá aqueles valores astronómicos e passado um bocado eu volto a repetir e ela continua igual e trocámos de máquina e o tempo estava a passar e eu disse, olha, melhor avisar o meu marido que está lá fora, que disse que ia ser tão rápido, ele vai estar a ficar preocupado. Então a enfermeira vem cá fora e diz, ela está a recuperar e já volta. Ele então ainda ficou mais em pânico. Então está a recuperar, mas ela só ia depois. Quando a médica me diz isso e faz análise e colocou o catéter, quando ela me diz, vai ter que ficar cá. E eu pensei, bem, até as análises estarem prontas, isto é madrugada, se calhar demora mais e de manhã é que tenham o relatório, o resultado. Não, vai ficar cá até elas nascerem. E eu fiquei assim, mas até elas nascerem como? Mas a correr bem, ou melhor, a nascer prematura, elas já vão nascer, eu tenho que ficar cá pelo menos 2 meses e meio. Pronto, e é esse tempo que tenho que ficar cá, se for necessário. Mas eu não posso ir a casa buscar a mala. Não, daqui já não sei. Um choque. Foi. Eu cheguei à porta, vim chamá-lo já com as lágrimas nos olhos, e ele disse-me mesmo, mas vais ficar aqui por causa disso do braço? Eu disse, não. Depois explicámos, a médica também explicou, e foi assim. Portanto, mas para contar. Quem não conhece a tua história, explicar o quê? Portanto, o que é que tu tinhas, digamos assim, que fosse tão alarmante para os médicos naquele dia te dizerem, Cristiana, já não vai para casa? Aquilo que eu entendi, a única coisa que eu percebi na altura, no momento, porque depois também fiquei assim um bocado em choque, foi as tensões, elas estavam muito altas. E eu nunca tive tensões altas. E eu disse logo à enfermeira, não, veja outra vez, porque isso deve ser de eu ter vindo a subir as escadas, estou cansada. Ela, sim, vamos repetir. 1, 2, 3. E a seguir mais 1, 2, 3. Certo. E elas estavam quase em 19, uma coisa assim, a máquina começou a apitar. Portanto, foi aí que começou. O primeiro. Exatamente, depois explicaram uma parte da pré-eclâmpsia que eu já tinha ouvido falar, mas sinceramente nunca pensamos que nos passou ali um bocado ao lado, pré-eclâmpsia, sei lá, ok, já ouvi falar, mas ok, tensões altas, mas mesmo naquele momento eu tendo as tensões altas, nunca pensei que poderia ser isso. Claro. Se calhar alguma coisa que não estava, entretanto isto vai passar. Mas foi por aí, porque depois, entretanto, elas fizeram a ecografia, tiveram a ver os batimentos das meninas e estava tudo ok. Estava tudo ok. Portanto, antes do parto chegar, quanto tempo tiveste no hospital? Portanto, eu fui ao São João na segunda, que já não era segunda, já era terça. Portanto, eu dei entrada a partir da meia-noite, já era terça, e elas nasceram na sexta à noite. Portanto, às 21. Estamos a falar que estavas a contar ficar ali 2 meses. Sim, só iriam nascer a fim de setembro, a correr bem. E portanto nasceram a dia 30 de junho. De junho. Nesse ano, nesse dia casei eu e estavam as tuas filhas. Que gira. Neste caso, nasceram dia 30 de junho de 2023 e eu no ano anterior tinha casado. Portanto, 30 de junho para mim é uma boa data, para ti neste momento também é uma boa data, mas naquele dia foi um choque por completo quando te disseram no quarto que te iam preparar para desceres para o bloco, que ia ser naquele dia que elas iam nascer. Sim. Como é que lidaste com isso? Como é que foi ouvires dizer que as tuas bebés iam nascer mais cedo? Muito mais cedo do que era o planeado e o esperado. O esperado, sim. Olha, é assim, eu tinha noção que não estava bem. Não tinha noção que estava tão mal.
é um bocado por aí. Só que assim, aqueles 3 dias que eu estive lá foi mesmo muito importante, porque deu para fazer a maturação pulmonar e foi mesmo importante. Ainda bem que eu fui ao hospital naquele dia. E naquele período que eu estive lá, ainda agravou muito mais. As tensões estavam um bocadinho melhores, só que depois começou a falta de ar, o inchaço estava só generalizado. Estava um absurdo, o corpo estava, sei lá, 3 vezes mais, estava enorme, o corpo humano realmente é fantástico, estava enorme. E eu sentia que não estava bem, eu andava mesmo, sei lá, 1 metro, 2 ou 3 e estava a respirar como se tivesse feito uma maratona. E ele, mais uma vez, ele ia registando o meu comportamento e coisas que eu fazia enquanto estava na cama para depois mostrar aos médicos, porque ele achava que aquilo também não era normal. Não era normal. E então, nessa sexta-feira de manhã, fui fazer um raio-x à bexiga, fiz também um raio-x, uma ecografia à bexiga, peço desculpa, um raio-x aos pulmões. Ele disse-me, tem qualquer coisita nos pulmões, mas a médica, entretanto, vai ver. Mas mesmo assim, eu ainda não esperava que fosse nesse dia, apesar de me sentir mesmo assim muito cansada, mesmo a chegar ali um bocadinho ao meu limite. E a noite também tinha sido, a noite anterior tinha sido horrível mesmo. Entretanto, eu fiz, foi tudo assim um bocado a correr, tenho que fazer os exames com urgência, voltei, almocei, tornei a fazer o outro exame, quando subi, eram 3 da tarde, a médica veio ao quarto e disse, já almoçou? Eu disse, já doutora, agora às 13. Pronto, então agora vai entrar em jejum. Eu disse-lhe, é hoje. E ela disse, já não podemos arriscar mais. Certo. Aí foi o segundo desafio emocional. Foi aquela parte, ok, respira, o choque, como é que elas vão nascer ainda tão cedo, mas depois pensei, não, que elas dizem sempre, elas vão crescer cá fora, vai estar tudo bem, vai ser cesariana, vai correr tudo bem, e tentei manter a calma. Lembro de estar ali deitada, de olhos fechados, a tentar mentalizar, vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem. O que nós queremos dizer mesmo até em voz alta, para nós próprios ouvirmos as nossas palavras, sim. tentar Aliás, manter a calma. Eu tenho uma foto mesmo antes de entrar para o blog, que estava de olhos fechados, porque eu estava mesmo precisamente a pensar nisso, calma, vai correr tudo bem. Mas foi um choque. Foi, mais uma vez as lágrimas caíram. Normal. E falando em lágrimas, como é que foi ouvir o primeiro choro da Clara e da Francisca? Pensaste só nos desafios, só nas preocupações, ou de certa forma até foi um alívio? Ok, as minhas filhas estão a chorar. O que é que sentiste? Olha, o parto foi assim também muito complicado, porque assim, aquilo que demorou 1h30, para mim foram 10 minutos. Não tive tempo para processar grande coisa nem para pensar muito. Foi, ok, adormecer e eles a dizerem, ok, ainda está a sentir as pernas, está tudo muito bem. Olhar, houve uma parte que eu acordava e olhei para o lado e ele estava ao meu lado, o meu marido, mas eu nem percebi que era ele porque ele estava de touca e com aquela roupa, com aquela bata azul, mas depois olhei para os olhos e disse, ok, ele está aqui ao meu lado. E apagava outra vez, diz ele, tu ias abaixo, e eu passava-te a mão na cara e não percebia se era normal, se estavas a ir embora. Para mim, o parto foi só isto. E depois ouvi o primeiro choro e foi, ok, já ouvi o choro, já nasceu, está bem, está viva, nasceu, ela chorou. Ouvi o segundo choro passado 2 minutos, ok, a Francisca. Ouvi o choro do pai e disse-lhe, mas tu não consegues gozar comigo? Um bocadinho disse, a sério? Ele, sim, tu viraste para a médica e ainda disseste, olha, o pai também está a chorar. Foi assim uma coisa de género. Eu disse isso, ele disseste, tu não gozaste comigo. E não te lembras disso? Não, e a partir daí só me lembro da parte final, ok, preparar para sair e tal. Foi isto. Não as vi, portanto, não processei nenhuma informação, nada. Porque foste também ser prestados cuidados a ti, sim, enquanto também eram prestados cuidados às pequeninas. Sim. Como é que é, portanto, sabemos que tu não viste logo as bebés, quem viu foi o teu marido, e viu primeiro a Francisca. Foi. Que já estava prontinha. Estava. E a Clara só viu depois, sim, e percebeu logo que alguma coisa não estava bem. Sim. Quando tu foste ao Manel, portanto, só quem passa por lá é que percebe o impacto que o Manel tem. Porque não é isto que nos falam da gravidez. Não. Talvez também se nos falassem um bocadinho disto também ficaríamos com tanto receio. Pois, também se calhar é verdade, não é? Se calhar também não queríamos passar por isso. Mas o que é que tu sentiste quando entraste no Manel e viste que ali estavam as tuas filhas já fora de ti? O que é que tu sentiste emocionalmente, fisicamente? Questiono-te isso porque eu sentia-me muito mal, portanto tive que sair porque não me sentia-me completamente a falecer ali, parece que estavam-me a arrancar o chão. É muito portanto, pergunto-te, o que é que tu sentiste? Quando entraste ali, o que é que sentiste? Eu entrei no domingo,
Portanto, elas nasceram na sexta à noite, sábado não consegui vê-las, estava muito fraca, estava anémica, não foi necessário fazer transfusão de sangue, mas estava mesmo muito fraca. Portanto, no domingo, já não me recordo se foi de manhã ou se foi de tarde, lá fomos, cadeira de rodas, explicar, não é? Aquela parte da entrada, a higiene e tudo mais. E o pai perguntou, olha, ela pode ir de cadeira de rodas até lá porque não consegue estar muito tempo de pé, porque as pernas, quando eu estava de pé, voltavam a ficar ainda muito inchadas. Então, quando cheguei lá, não é, aquele quartozinho lá no fundo, era o último, o único quarto de gêmeos, e ele explicou, olha, vez é quinta, pronto. Estava assim, eu acho que estava escuro, estava lá a enfermeira, ele disse, olha, a Francisca está deste lado e a Clara está deste. Eles puseram ao contrário. A primeira gêmea supostamente era do lado esquerdo, portanto, da esquerda para a direita, e a Clara devia estar daquele lado, mas está ao contrário. E vê-las assim todas tapadas, não é? Ainda não estava a ver nada, mas quando depois levantamos, não é? Aquelas capinhas, aqueles cobertorzinhos, e olhar para elas e vê-las com o CPAP na cara, não é? Aquela touca, aqueles elétrodos todos, aquele saturnino com aquela luzinha pequenina no pé, que eu dizia que era o pezinho do ET. E eu olhei para elas, foi outro desafio, porque uma coisa é nós pensarmos, ok, vão nascer mais cedo, vão ser muito pequeninas, mas o aspecto delas, na minha cabeça, não é? Ok, vão ser mais pequeninas, mas vai ter um aspecto de um bebé de termo, mas mais pequenino, mais reduzido. Mas não, porque o tamanho, não é? A cor da pele muito mais translúcida, aquela fragilidade delas, e olhar para elas e pensar, meu Deus, será que elas vão resistir? Será que elas vão aguentar o tempo que vai ser necessário ficar aqui com tantas manipulações que vai ter que ser necessário? Foi outras vezes ali mais uma luta emocional, digamos assim. Foi assim ali um momento duro, foi um bocadinho difícil, mas... Portanto, na NEO todos sabemos que cada dia é um dia, cada hora é uma hora, cada segundo é um segundo. Portanto, é uma batalha. É mesmo. Digamos assim. E como é que foram essas primeiras horas? Portanto, desde que elas entram, a tua gestão, tu não pudeste ficar lá muito tempo, presumo, tiveste que depois ir novamente para o quarto, sim, para cuidar de ti também. Como é que foram essas primeiras horas? O que é que os médicos vos diziam? Portanto, o que é que vocês conseguiram perceber que tinha acontecido? Olha, eu falo por mim, mas ali naqueles primeiros dias foi assim tudo ainda um bocado confuso, porque não houve margem para pensar. Foi, ok, eu cheguei ao hospital e elas vão nascer e já estão na NEO, e então não houve assim muita margem. No primeiro dia, quando as vi, foi mesmo só um bocadinho, e porque o pai ia mostrando as fotos, não é? Porque ele saía da minha beira, ia lá vê-las, e de manhã, quando eu acordava, ligava para lá para saber se elas estavam bem. Não é se estavam bem, se estavam estáveis, era esse o termo correto. Que elas corrigiam-me e disse, ok, não pergunto mais se elas estão bem, pergunto se elas estão estáveis. E depois, entretanto, eu tive alta na quarta-feira, portanto, elas nasceram sexta, eu saí do hospital na quarta-feira. Durante esses dias que eu estive lá, ia lá vê-las, de cadeira de rodas, não é? Depois, esses primeiros dias... É assim, explicaram-me da Clara, da Francisca, pronto, graças a Deus tinha corrido tudo bem. Da Clara, o pai também já me tinha dito, pronto, o que é que tinha acontecido, das paragens cardiorrespiratórias que ela tinha tido logo no nascimento e quando chegou à ANEL, que ele presenciou, pronto, aquela confusão que estava lá no quarto. E os médicos depois explicaram que a Clara tinha tido umas hemorragias intraventriculares devido às paragens respiratórias, e então que tinha, isto é, ela tinha um líquor que estava a acumular nos ventrículos, que é o líquido que nós temos cefalorraquidiano, que passa pela espinha, não é? Pela nossa medula. E então, como ele estava ali, digamos, a acumular, tinha uma coisa que o barrava, esse líquido que tinha que ser retirado, o excesso. Então estavam a fazer punções lombares, o que era muito mais doloroso e corria muitos riscos. Pronto, e o que eles me disseram foi, ok, vamos ver se o organismo absorve esta hemorragia, se desaparece, se não, vamos ter que passar para a primeira cirurgia para colocar um RICAM, um reservatório, porque não é viável andar todos os dias, ou o dia sim dia não, a picar-lhe as costinhas. Claro. Portanto, os primeiros dias foi assim um bocado ali, chegar lá todos os dias, como é que está? Retiraram líquido hoje? Sim, hoje já retiramos. Quanto é que retiraram? Como é que ela está? Foi sempre um bocadinho nessa expectativa e esperança que me dissessem, olha, ok, já está a desaparecer o organismo, absorveu, mas não. Certo, não. Ao fim de 17 dias, sim, foi submetida à primeira cirurgia. Sim. E como é que correu essa primeira cirurgia? É assim, a cirurgia correu bem. O que eles diziam,
claro que uma cirurgia e acarreta os riscos, não é? Que já sabemos de uma cirurgia. E não para mais um bebê prematuro tão pequenino. Mas, de modo geral, correu como previsto, como planeado, pronto, correu bem. Só que chegar lá, não é? Ela já não estava no quarto e depois esperar que ela regressasse e vê-la com aquela ligadurazinha na cabeça, ainda entubada porque ela estava a precisar da ajuda do ventilador, não é? Para respirar, e outra vez aquele medo, não é? Ok, tão pequenina, ela vai aguentar isto tudo, anestesia geral, não é? Pronto, mas correu bem. A médica explicou-nos que, entretanto, agora ia ser, as punções iam deixar de ser feitas nas costinhas e ia ser feita na cabeça, porque era muito mais superficial, aquilo era quase como se fosse um balãozinho, que se passasse a mão, era molzinho, sentias, e a piquinha era feita na cabecita dela. Aliás, às vezes faziam isso quando ela estava em canguru e estava a dormir e nem dava por ela. Porque elas no canguru conseguiam estabilizar muito mais, está aprovado. Isso mesmo, principalmente o Hospital São João, tem muito essa situação de colocar-nos a fazer o canguru com eles, para criarmos também ali aquela questão de o peito com peito, a pele a pele, o cheiro, não é? Isso, tentarmos transformar um bocadinho normal, digamos assim, embora a palavra normal não entre naquele hospital, não é? E diz-me uma coisa, a Clara foi submetida a uma cirurgia, foi submetida a outra cirurgia e a mais uma cirurgia, portanto foram 3 cirurgias na NEO que ela fez, mas que correram bem, embora no meio ainda houvesse, portanto, Houve ali alguns riscos também, porque ela também teve uma infecção. É isso. Porque assim, ela depois fez a segunda cirurgia quando supostamente viria para casa ao mesmo tempo da Francisca. Então, assim, vindo para casa ela não poderia vir com aquele reservatório, porque eu não iria ficar a cabecinha em casa, não é? Então tinha que lhe pôr um mecanismo chamado definitivo, não é? Para fazer o processo ali internamente. Entretanto, fez essa cirurgia, nós ali sempre, ok, vão sair as duas ao mesmo tempo, e as enfermeiras muitas vezes diziam, olha, que é preferível às vezes até ir uma de cada vez, porque depois vai ser um choque em casa, vocês não estão habituados. A logística. Assim, a logística toda, mal ou bem vocês saem daqui, não tem ninguém para acordar na meia da noite, se quiserem dormir ou se conseguirem dormir, vão dormir. Quando chegar a casa não é a mesma coisa, é preferível ir uma de cada vez. Eu dizia, não, nem pense, eu prefiro as duas comigo na minha casa ao mesmo tempo. E então fez a segunda cirurgia, que aparentemente tinha corrido tudo bem, mas não. Porque, pronto, ela andou ali a saltitar de intensivos e intermédios, ela correu as boxes, as caminhas todas, praticamente. Que as enfermeiras nos diziam, a nós e também certamente dizia, que esta prematuridade é uma dança do tango, é um passo para a frente, 2 para trás. É verdade. E sentimos isso na pele, não é? Sim, portanto, sim, dia está muito bem, no dia seguinte parece que estamos a retroceder. Elas me diziam, aqui não é um dia de cada vez, é um segundo de cada vez, é um minuto de cada vez. Eu disse, pronto, ok, porque eu costumo dizer, é um dia de cada vez. Aliás, tenho isso tatuado, mas aqui ainda não chegámos à fase de dizer um dia de cada vez, um minuto de cada vez. E portanto, elas ao ir para casa, a parte da amamentação, como é que foi essa situação da amamentação? Portanto, elas para ir para casa já deveriam estar na parte do leite. Sim, sim. Como é que foi essa situação, essa logística? Se conseguiste a parte de amamentar, se não? Conta-nos um bocadinho a tua história. Assim, elas quando nasceram, eu ainda estava internada, e a enfermeira explicou-me e trouxe-me logo a bomba para eu começar a tentar estimular o peito, para ver se conseguia extrair alguma coisa, o colostro, pelo menos nem que fosse uma gotinha. Eu lembro de ter sido uma gotinha e elas irem lá com a seringa, recolher, olhei para aquilo e disse, isso não dá para... Não, mãe, isto é ouro, isto é uma gotinha, penso que o estômago delas é mais pequeno que uma ervilha. Eu disse, bem, então realmente aquela gotinha vai fazer efeito. Mas assim, na parte do hospital, enquanto eu estava internada, não estava a conseguir realmente extrair leite. Quando depois saí, já estava lá na NEO com ela, ia sempre buscar a bomba, ia tentando, e começou devagarinho a sair qualquer coisa. Eu já estava a ficar feliz, chegou aos 30 mililitros, ainda mais feliz fiquei. Só que depois vai daí que a Clara foi operada, não é? E eu ia estimulando em casa também, mas quando a Clara foi operada, acabou. Certo. Aqueles 30 que eu achei que ia aumentar, porque até já estava a ficar, pronto, estava a sair mais leitinho e estava a correr bem. O meu marido dizia, que bom, estás a conseguir, porque eu efetivamente eu queria, não digo que depois delas estarem em casa, fosse dar o peito, se calhar meses a fio, porque são duas, é muito complicado. É complicado, porque senão eu pelo meio nunca iria descansar, não digo isso, mas pelo menos ali os primeiros tempos eu gostava de ter essa experiência. Claro, foi operada e o leite acabou.
Certo. Pronto, entretanto o Hospital São João chamou-nos, explicou-nos logo do banco de leite materno, leite humano, neste caso, leite humano do Norte, que é assim que se chama. Uma ótima iniciativa. Sim, e explicaram-nos, deram a declaração, nós dissemos logo que sim, sem dúvida alguma, explicaram como é que era recolhido, todo o processo, os cuidados, higiene e tudo mais, e dissemos logo que sim, portanto, eu deixei de lhes dar, e alguma mãe que agradeço até hoje, é um bem-aja a estas mulheres todas que podem doar o leite, porque é mesmo muito importante e salva vidas. E pronto, começaram a tomar leitinho pela sonda, pronto, ainda tinham alimentação também parentérica, e assim foi. Portanto, elas quando saíram, iam com leite de fórmula, e assim foi, em casa igual. Pronto. Não tive essa experiência E a falar em casa, se um bebê nos traz tanta preocupação, como é que é com 2? É sim, não é fácil, não. Os primeiros dias, nós depois demos conta que, depois daquela aprendizagem toda que retiramos da NEO, nessa parte, a nível de cuidar delas, de ter alguma dúvida, sentíamos-nos preparados. Agora, esse desafio em casa, a logística toda... rotina. Não. Demos conta que realmente não estávamos preparados, não tínhamos noção de tudo que ia ser necessário, de tudo que elas nos iam trazer. Exatamente. E então depois no início, assim, a nossa rede de apoio é pequeníssima. Agora é maior, os meus pais vão lá até bastantes vezes, não hoje me acompanharam, mas já têm alguma idade e não é fácil. Para eles também compreendo. No início não iam lá tantas vezes, se calhar 2 vezes por semana, durante a tarde um bocadinho, portanto... Nós estávamos só com elas. Ele teve em casa ainda mais 2 ou 3 meses, mas chegou àquela fase, ele tem que trabalhar, não vai ficar sempre em casa eternamente, porque, não é? Tem que ser assim. Claro. E então não foi fácil, não. Foi... Como é que tu consegues, depois quando o pai vai, portanto, trabalhar, como é que consegues ficar com 2 crianças? Eu pergunto isto porque eu com uma vejo-me muito complicada, portanto, o meu marido dá-me um suporte muito grande quando está comigo, vejo muita diferença quando está a trabalhar e não está comigo, vejo-me que a logística é completamente enorme, diferente. não é? É isso, como é que tu consegues com 2? Portanto, sendo que a Francisca é toda desinibida e lá consegue já fazer a sua vida. Sempre foi muito desenrascada. Mas a Clara precisa de um cuidado redobrado ou triplicado. Portanto, como é que tu consegues essa tua rotina? Como é que consegues gerir isso? Olha, agora é mais fácil. Porque a Clara, desde abril deste ano, para nós foi, digamos que foi quando ela nasceu. Até abril foi muito mais complicado, porque assim, graças a Deus a Francisca estava bem e era aquele género, ok, está ali na almofadinha da amamentação, eu até lhe coloco o biberão sozinha com uma almofada por baixo e ela até bebe sozinha e está ali a brincar sozinha e está tudo muito bem, está ali ao meu lado, não é? Mas não precisava, ela também precisaria, não é? Mas não... Quando eu digo que não precisava, comparando com a Clara, de tanto colo, de tanto cuidado e tanta atenção, não é? E a Clara obrigava-nos a ter esse colo, a dar-lhe esse colo todo, porque ela tinha uma irritabilidade extrema. Então, os primeiros meses foi praticamente estar no sofá com ela ao colo, horas a fio. Então, ela havia dias de nos levar ao extremo. Foram dias mesmo muito complicados, com 2. Mas tu passaste por problemas de saúde graves. Como é que tu conseguiste tratar de ti tendo 2 crianças para cuidar também? Pois isso ficou para lá. É o termo, ficou para lá, ainda continua para lá. Foi, ok, elas estão em casa, tem que ser feito, temos que tratar e vamos fazer. Ficaste para 2º, 3º, 4º plano. Sim, isso depois há de se ver. Cuidar, sair, exercício, tudo, cozinhar, ficou para lá. E o que é que tu achaste, qual é que foi o momento mais difícil após esse internamento? Ou então até mesmo no internamento? O que é que tu achaste mais difícil de Tirando lidar? a Nel, pronto, que é à parte, digamos assim, ela era a nossa primeira casa, o mais difícil foi mesmo até ao internamento da Clara, até em abril, que ela teve 2 semanas internada em abril, até essa fase foi muito complicado. Era um martírio pensar, e amanhã temos que ir de casa com ela. E vamos ter que lhe dar bem, vamos ter que lhe trocar de roupa, porque ela não permitia nada, porque ela só berrava, ela muitas vezes nem chorava, ela não deitava uma lágrima, era berrar, ficava tão dura, tão espástica, muito rija, ela acordava a berrar. E então, o que eu digo, essa fase foi mesmo muito cansativa para mim, e tirando depois
os internamentos, claro, não é? Foi muito duro, foi o mais desgastante. E hoje, como é que elas estão? Quem acompanha a página percebe perfeitamente que elas são uns amores. Graças a Deus. Sorrisos como os dela que entram nos nossos telemóveis, mas invadem o nosso coração, Sim, porque são muito fofas. são as duas muito, muito, muito fofinhas. Como é que elas estão a nível, portanto, de desenvolvimento? Portanto, sabemos que as duas estão em pés diferentes, mas Sim. todas as crianças têm o seu tempo, têm o seu ritmo, mas como é que tu e o teu marido, como é que vocês lidam com essas diferenças e com a parte dos marcos de desenvolvimento que nos falam tanto sobre isso? É assim, elas estão num patamar muito diferente. Muito diferente. A Clara, se calhar eu diria que era um bebé de, sei lá, 3, 4 meses. A Francisca não. A Francisca é a idade real que ela tem. Aliás, o que nos dizem sempre que ela parece uma adultazinha, uma mini pessoa. Ela é muito atenta, muito perspicaz, desenrasca-se muito bem sozinha, está a evoluir, graças a Deus, muito bem. A Clara não. Pronto, infelizmente, devido à condição que ela tem, porque ela tem a hidrocefalia, não é? Temos de estar sempre ali um bocadinho mais atentos, devido à tal lesão que ficou por causa do parto, das hemorragias, ela tem a paralisia cerebral, tem a espasticidade, a rigidez muscular e depois quando teve o internamento descobrimos a epilepsia e houve ali uma regressão e ela tem baixa visão. Portanto, para desenvolver, se nós estivermos a ver bem, vamos desenvolver muito melhor e mais rápido, não é? Portanto, ela tem ali essa condição que traz a mais e prejudica ainda mais. Certo. Portanto, temos ali... Temos termo de comparação e não temos. Às vezes nós comparamos, mas sem comparar. É isso, porque ao fazer isso, vocês percebem que necessitam de fazer terapias. Sim. A nível de terapias, Cristiana, como é que vocês fazem? Portanto, temos uma filha que necessita de muitos cuidados, a outra que também necessita de nós, porque é muito pequenina. É isso, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem as terapias com a Clara e a gestão com a Francisca? A nível de terapias, é só público? É privado? Notas que tens apoio? Como é que é isso? As terapias, é assim, é tudo público. Ela começou a fazer a fisioterapia, a terapia ocupacional, no São João em janeiro deste ano. O fim de janeiro, depois apanhou um bocadinho início de fevereiro e parámos, porque ela não permitia fazer a fisioterapia e nós acabámos por dizer não vale a pena vir, porque ela chegar aqui a berrar, ir embora a berrar e na sessão ficar a dormir, estava tão exausta e no fim ainda vomitava de jato, não valia a pena. Portanto, depois houve um retomar, tivemos aqui este período parados que foi mau porque atrasou ainda mais um bocadinho, não é? Ela já devia ter começado mais cedo. Portanto, agora em meados de setembro ela começou novamente a fisioterapia, começou há pouco tempo a terapia ocupacional, a terapia da fala e fazemos também a reabilitação visual. Eu faço a estimulação em casa e temos ido uma vez por mês também a Coimbra, para fazer também lá a estimulação. Agora, é assim, é sempre uns dias mais cansativos. A Francisca vai sempre connosco, ela vai sempre connosco às terapias, enquanto a Mana está a fazer a terapia dela, ela está com os meus pais, neste caso com os avós cá fora, e tem sempre lá imensos brinquedos, porque é seguida no Centro de Paralisia Cerebral do Porto, então tem sempre lá imensos brinquedos, as outras crianças, e até foi o caso no outro dia, ela, pronto, e como não está habituada ainda a conviver com mais crianças, porque ela não está na creche, está comigo em casa, não é? Uma menina foi ter com ela e deu-lhe a mão e disse, vamos Francisca, e ela ficou assim a olhar, a pensar, bem, se calhar vai começar a chorar, mas não, ela lá foi com a menina, e a brincar e pronto, então nós tentámos gerir da melhor forma, dar-lhe a mesma atenção que ela precisa, só que e incluí-la sempre em tudo o que fazemos, só que efetivamente não podemos deixar para trás, não, temos mesmo obrigatoriamente que, para já são 3 vezes por semana, que ir com a Clara a fazer essas terapias, em casa ir também fazendo, o pai também à noite também brinca imenso com ela, estimula e depois ela acha o máximo, porque depois começa a dar imensas gargalhadas. E depois com a Francisca também, depois um está com uma, o outro está com outra. Tentam ali adaptar-se da melhor forma possível, sim, possível, sim. E após tudo o que vocês viveram até hoje, que tem muito para viver, mas até hoje, quais são as maiores lições que isto vos trouxe? Olha, eu acho que a palavra é essa, é lição. Isto tudo foi uma lição de vida, uma lição de amor, uma lição de resiliência, uma lição de força, uma lição de valentia, uma lição de tudo, de aprendizagem, porque nós descobrimos, aprendemos e vivemos tanta coisa que se me tivessem contado, olha, isto vai um dia acontecer assim, eu ria-me e dizia, não, impensável, isto não vai acontecer assim. Então nós vivemos tanta coisa que eu acho que a palavra é mesmo essa, é que não controlamos nada, por mais que a gente acha que controla, e nós tínhamos tudo controlado, não é?
zero, se o tudo ao lado. Portanto, primeiro não controlamos nada e depois a palavra é essa, é lição. É viver. É viver e levar tudo da melhor maneira. Para a frente é o caminho. Não temos outra opção. Desistir não é opção. Não mesmo. Desistir não é opção. E o que é que tu gostarias de dizer a outras mães e outros pais que nos estão a ouvir hoje sobre isto? Sobre quem passa por esta jornada ou até mesmo quem está a ser mãe ou nem sonha sobre isso, mas o que é que gostarias de dizer sobre tudo isto que tu passaste? É assim, lá está, como falámos há bocadinho, também não digo que vão para irem ler tudo, ou porque depois também é muita informação e nem faz sentido e não quer dizer que as coisas vão correr mal, temos que pensar positivo, não é? E pronto. Mas mais até a quem passa por algo do género ou até pior, porque infelizmente há casos mais graves e piores, ou quem tem bebés na NEO, que tenham força, que não desistam, que lutem, porque assim, se eles não desistem e estão lá a lutar e a batalhar todos os dias para estarem cá, nós não vamos dar a parte fraca, nós temos que estar lá ao pé deles e batalhar. Muitas vezes eu chegava cá fora e chorava, mas à beira delas, eu saía de lá e dizia, até amanhã meninas, força, a mãe está aqui, não tenham medo, papá está aqui, logo ali para saber como é que estão. Portanto, informem-se, questionem os médicos, perguntem tudo e mais alguma coisa, se tiverem dúvidas, mas não desistam. Não é fácil, não, é duro, mas também passa muito rápido, portanto, não desistam, é para a frente. Tem que ser feito, é o que é, é o que é. Cristiana, a tua história é inspiradora. É impossível não nos emocionarmos com a tua história. Tentei até agora. Eu também estou aqui, estou concentrada para não chorar. Mas acho que, pondo em perspectiva, eu acho que a minha história é dura, mas ouvir a tua ainda é mais dura. Eu também conheço a tua e não é nada fácil. E, portanto, acho que faz muita falta pôr-nos mesmo em perspectiva, percebermos que há razão para nós estarmos a viver, para não pormos termo a isto que é tão valioso. É verdade. E quero-te agradecer muito, do fundo do meu coração. Eu é que agradeço a oportunidade. Estares aqui. Eu é que agradeço. Foste a primeira pessoa a quem eu contei que ia existir o podcast. Não és a minha melhor amiga, poderias ser. Exato. Mas és a pessoa que mais empatia eu tive quando nos cruzamos. E em tão pouco tempo. E isto é difícil de explicar. Como é que duas pessoas não se... Sente-se, não é? Sente-se. Como é que duas pessoas não se conhecem? Parece que já nos conhecemos aos anos. Há muito tempo, é verdade. E quero-te agradecer por isso. E também quero-vos dizer para vocês nunca desistirem. Nunca pensem que desistir é opção. Como a Cristiana disse, e disse muito bem, é duro, é muito duro. Quem passa por esta jornada sabe, mas quem conhece sabe que desistir não pode ser a opção e quero-vos agradecer do fundo do meu coração por estarem desse lado, por nos ouvirem e até ao próximo episódio.